Oi, pessoal, eu sou a Caroline e junto com a Júlia e com a Isabela eu vou apresentar para vocês o projeto 1 da disciplina GL301, Métodos Quantitativos Aplicados. Nesse projeto, nós construímos um mapa-verso da inovação, em que realizamos uma análise quantitativa dos municípios do estado de São Paulo. Para a gente dar início ao projeto, precisamos definir o que é inovação. Então, inovação é criar algo novo, introduzir novidades, renovar e recriar. A inovação é um sinônimo de mudanças e melhorias de algo já existente. A inovação nos espaços urbanos surge como uma estratégia para a solução de problemas das cidades, como as do âmbito de mobilidade urbana e de desenvolvimento sustentável. Para a criação do mapa-verso da inovação, nós utilizamos uma metodologia que consiste na utilização da linguagem de programação Python, que nos permitiu construir mapas onde serão representados os diferentes níveis de inovação em cada município do estado de São Paulo. Para mensurar esses níveis de inovação, nós construímos rankings através do método SDEL e o Prometi 2. O método SDEL é uma ferramenta prática de análise de territórios e é o índice que mensura o nível de inovação de cada município. Ele sintetiza 106 variáveis que são agrupadas em indicadores e divididas em 5 dimensões da abordagem DEL. Essa estrutura posiciona os territórios em uma escala de 0 a 1, e quanto mais perto de 1, maior o desenvolvimento econômico. Já o Prometi 2 é um método alternativo de construção de rankings, possuindo inúmeros critérios de estruturação. Após o ranqueamento, nós extraímos os dados georreferenciais do IBGE através de uma API que nos permitiu modular os mapas. E, por fim, após a formulação do mapa, nós importamos e redirecionamos os valores calculados pelos rankings em escalas de cores e legendas, que nos permite fazer as análises que serão apresentadas. Sendo assim, o mapa-verso da inovação foi elaborado em 3 passos, utilizando o código de programação do Python, sendo o primeiro a criação dos rankings, o segundo a coleta de dados do IBGE de georreferência, e o terceiro que foi a criação dos mapas. E agora nós vamos apresentar o passo a passo desses códigos para vocês. Bom, então partindo para a etapa prática, o passo 1 é o passo de criação de rankings. Então, primeiramente, um ranking que usa o método de ponderação simples do SDEL, mas considerando pesos diferentes do que o professor apresentou em vídeo. Para isso, para a elaboração do nosso projeto, a primeira etapa foi a etapa de importação dos dados, através da planilha disponibilizada pelo professor. Com esse primeiro passo, nós já conseguimos visualizar os dados de forma geral, com as informações dos municípios, assim como os seus pesos, as dimensões e as subdimensões. Em seguida, nós já iniciamos uma etapa inicial de tratamento dos dados. Nesse caso, nós obtemos os pesos, ou o índice para cada uma das subdimensões, através da leitura das colunas, gerando os pesos através de uma listagem, que é o que a gente mostra nesse código. Depois disso, para a gente ter uma melhor avaliação, a etapa seguinte foi de armazenar apenas os dados que eram realmente necessários, então com as informações dos municípios, e então aqui a nossa tabela já aparece um pouco diferente, que ela já tem alguns dados que foram tratados. Seguindo essa etapa de limpagem para a gente conseguir enxergar os dados de uma melhor forma, nós tratamos os dados da linha de índice 2, para que esses dados se tornassem os nomes das colunas, como vocês podem visualizar aqui. Agora, com a nossa tabela tratada, a gente pode seguir para o cálculo do SDEL a partir da ponderação dos pesos das subdimensões que nós calculamos anteriormente e também a validação a partir do cálculo da coluna total que aparece no final da nossa tabela. Na etapa seguinte, nós fizemos um ranking usando o método Prometi 2. Então, nesse ranking, para cada critério, nós construímos uma tabela de comparação em relação aos demais. No exemplo, nós usamos o padrão de maximização, então, quanto maior o valor, melhor. E aqui em seguida, nós usamos um exemplo numérico para calcular o método Prometi, fazendo essas comparações de cada alternativa com os seus devidos critérios, e assim nós geramos a primeira tabela, que é essa aqui. Depois disso, somando a tabela e os seus respectivos pesos com o objetivo de maximização, que foi escolhido pelo nosso grupo, nós fizemos isso para gerar o valor de φ ou o próprio ranking do método Prometi em si.
Da criação do índice SDEL e do PROMETI 2, nós vamos gerar a georreferência para comparar essas informações no passo 2. Então, primeiro, nós importamos os dados de georreferência da planilha do IBGE, que é o mesmo princípio do passo 1, e obtivemos a tabela com as dimensões e subdimensões. Depois, listamos as colunas para selecionar quais serão utilizadas, dando ênfase na coluna SDEL. Depois, nós fizemos a definição dos pesos de acordo com a planilha. Depois de definir os pesos, a gente fez o cálculo da soma ponderada, onde nós contabilizamos as colunas com títulos, associando um título para sua respectiva coluna. E ficou assim. O próximo passo a gente começou a importação de dados do contorno de municípios do estado de São Paulo. E ele nos trouxe essa tabela aqui. Depois nós transformamos essas coordenadas que ele deu para a gente em uma tabela organizada por ID e município. Essa aqui. E por fim, nós juntamos as tabelas para realizar a análise dos resultados. Então, a gente juntou o ID município com a georreferência. E essa aqui é a tabela final, a Final Data, que é a visualização final da fusão dos dados. Da criação. Bom, agora a gente vai mostrar de forma visual os dados que a gente obteve. Para isso, a gente imprime os dados novamente para alterar a métrica do SDEL, justamente para o georreferenciamento. E aí, nós temos, finalmente, o mapa coroplético. O responsável por criar a visualização é o fólio, que é esse aqui. E por isso a gente o importou. Nós contornamos apenas o estado de São Paulo, como vocês podem ver aqui. E as cidades também. As cidades estão bem definidas também aqui dentro do estado. Mas esse mapa ainda precisava passar por um aperfeiçoamento. E aí por isso que a gente trouxe também as escalas de cores. Aqui na escala, a gente pode observar que o roxo é a cor mais próxima no SDEL e o azul é o menos próximo. Ou seja, quanto mais próximo de 1, a gente vai ver a cor roxa, e quanto mais próximo de 0, a gente vai ver uma cor azul. Aqui vocês podem ver no mapa um pouco das cores. A gente percebe uma grande presença do amarelo. Voltando aqui, o amarelo está mais próximo de um intermediário ali. A gente também definiu que a gente precisava comparar os mapas, e aí para isso a gente trouxe uma tabela final. Justamente para definir a nossa própria escala, nós importamos as informações de Final Data do SDEL, e a gente definiu também os pesos. Então, vocês podem ver algumas informações aqui. E aí, finalmente, a gente tem o mapa do SDEL. A gente tem a cidade de São Paulo como única cidade em roxo e outros tons de verde, azul. E além disso, as cidades elas estão bem separadas pelo contorno preto. E por fim, a gente queria também trazer um comparativo entre os mapas. E aí nós importamos o primeiro e o segundo mapa com a nossa escala. E aí nós temos o mapa final mostrando a comparação de um de outro. Então aqui, se a gente clicar em mais SDEL, aparecem as cores correspondentes ao SDEL. E quando a gente clica em mais soma, aparecem as cores correspondentes ao método Prometeu. Mas apesar desse mapa ter várias informações e ser bem interessante,
a gente queria ter uma visualização de um mapa em seguida do outro, um ao lado do outro. E aí, justamente para a visualização das comparações, a gente usou o método Dual Map. E aí, com isso, a gente tem esses dois mapas aqui. A gente diferenciou a escala e aí colocamos, ao invés de SDEL, uma soma ponderada. E aí a gente conseguiu printar o mapa, sendo esse da esquerda aqui o mapa de SDEL e o da direita o da soma ponderada. O que a gente pode tirar desses mapas, né? A gente pode tirar que São Paulo é com certeza a cidade que tem os melhores índices. A gente também percebe que no litoral sul a gente tem menores índices de desenvolvimento. E a região aqui próxima de Campinas, a gente tem um começo de desenvolvimento ali, né? Então, a gente percebe que são regiões mais próximas de São Paulo que acabam tendo um pouco dessa cor, um pouco mais voltada para o roxo, um esverdeado, que significa que elas estão mais próximas de bons índices. E é isso. Esse é o nosso trabalho.